nós te adoramos, Pai. Jesus, nós te amamos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nessa casa, Senhor. Faça a Tua vontade em nosso meio. Espírito Santo de Deus, se manifeste em nosso meio, pois Tu tens liberdade. A condução desse culto é Teu, é totalmente Teu, Espírito Santo. Que Tu possa falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, encontre em nós corações abertos para Te ouvir nessa noite. Nós abrimos nesse momento o nosso coração e dizemos que nós Te amamos. Será que você pode declarar algumas palavras de amor ao Senhor nessa noite? Será que você pode declarar palavras bendizentes a Deus nessa noite? Pois esse é um culto ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, ao Deus vivo de Israel. Ele vive e permanece para sempre. Então adore ao Senhor. Derrame o seu coração nesse momento na presença de Deus. Tudo isso é para Ti, Jesus. A nossa vida nós Te entregamos, Jesus. O nosso coração nós Te entregamos, Jesus. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Amém? Será que alguém pode dizer, ainda bem que eu vim, Jesus? Amém. Você pode tomar o seu assento no seu lugar. Deus abençoe. Eu quero começar essa mensagem com uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus vive e Ele está aqui nessa noite. E que nós tenhamos a firme noção de que Ele é real aqui. E nós venhamos entender que o nosso culto a Deus é a nossa entrega a Ele. Nós cremos que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Nós cremos que Ele vai trazer direção, Ele vai apontar caminho, Ele vai nos trazer acalento, Ele vai nos trazer alimento, pois Ele é a água para aquele que tem sede. Ele é a comida para aquele que tem fome. Ele nunca deixará um justo, um filho seu mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Isso é Bíblia, e nós precisamos ter isso firme em nossos corações. Mas nós precisamos entender que quando nós viemos à casa do Senhor, nós cultuamos a Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que nós vamos receber da parte de Deus, e não tem problema com isso, porque de fato o Senhor Jesus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E nós somos filhos de Deus, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Porém, quando nós viemos ao culto do Senhor, é para nós nos entregarmos a Ele, não somente ouvir dEle. Sabe por quê? Porque nós vemos o Senhor a todo momento. A criação aponta para Cristo. Desde o gramado, desde a formiga até as aves no céu, tudo aponta para o Criador. Mas quando nós nos reunimos, viemos à Assembleia dos Santos, para então cultuar a Deus, é para nós nos entregarmos a Ele. Então que as nossas expectativas não estejam naquilo que, algo que vai acontecer naquele culto. Que nós viemos mudar o nosso foco sobre o que será que vai acontecer, qual é o cronograma do culto, o que está preparado. Não, o culto ao Senhor é para partilharmos de comunhão com nossos irmãos, é para entregar uma adoração pura, genuína e verdadeira a Deus, pois é por isso que nós estamos aqui. Infelizmente, mas isso faz parte, porque está escrito em Apocalipse, mas nós vivemos em uma época onde nós abrimos as redes sociais, o que mais nós vimos são coaches, são pregações e palavras motivacionais. Isso é pecado, isso é errado? Não, não é pecado, isso não é errado. Entretanto, nós precisamos entender que a fé em Deus, a palavra do Senhor, ela está a todo momento tratando, não naquilo que nós somos fortes e precisamos melhorar em nosso potencial, mas a palavra diz que o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós precisamos abrir as nossas vestes ao Senhor. Nós precisamos nos deleitar nele, mostrar, falar para Ele em nossas orações naquilo que somos fracos, naquilo que precisamos verdadeiramente de ajuda. Porque a palavra dele diz que Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é onde estamos fracos que então estamos fortes. Porque é na nossa fraqueza que Deus se move. Infelizmente,
Vivemos em uma época onde ouvimos tanto a respeito de extraordinário, ouvimos tanto a respeito de talvez um multinível ou algo que vai fazer você chegar ao outro nível, ao outro lado. Você vai avançar, você vai romper, e nós cremos nisso porque a palavra do Senhor nos promete. Ela tem inúmeras bênçãos na Bíblia para nós. Mas a palavra de hoje eu quero te trazer, meu amado, para o lugar onde a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a palavra do Senhor, que é verdadeira, ela está tentando nos trazer. A palavra do Senhor tem inúmeras bênçãos para nós, mas ela não manda nós em momento algum buscar as bênçãos. A palavra do Senhor diz: seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. E muitas vezes nós ficamos focados em vir à igreja, porque o Senhor vai nos colocar no muito, mas esquecemos de ser fiéis. Precisamos andar em fidelidade a Deus. Do nosso acordar ao nosso dormir, no momento em que acordamos, entregar o dia ao Senhor, no momento que vamos dormir, agradecer ao Senhor pelo dia que Ele nos deu. Eu quero citar aqui Eclesiastes capítulo 7. É um versículo muito pequeno, mas a palavra do Senhor diz a respeito do rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou sobre a terra. E ele então nos dá um conselho. Deixa eu ler para você. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Só isso. Isso já é o suficiente para nós embasarmos nossa fé. Aqui está um dos pilares do nosso evangelho. Sabe, aqui não está falando que nós devemos buscar a casa de tristeza, porque Deus tem sociedade com a morte. A morte Deus já venceu naquela cruz. Ele vive, Ele ressuscitou e Ele governa para sempre. Em nome de Jesus. Tem alguém comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Mas nós precisamos entender que é na casa do luto, são nesses lugares de tristeza, aonde nós somos tratados em humildade. Infelizmente, são nesses lugares aonde há a tristeza, aonde passamos por momentos difíceis, aonde muitas vezes compartilhamos da compaixão, estendemos a nossa mão para aquele que precisa. E no desenvolvimento dessa mensagem você vai entender, eu não estou aqui pregando a respeito de ofício fúnebre e morte, tá, meus queridos? Esse aqui é um culto para falar sobre vida. Amém? Mas nós precisamos, eu quero trazer você junto comigo nisso. Porque muitas vezes nós queremos buscar os banquetes da vida. Nós queremos buscar os bons alimentos, as boas festas, os likes, as visualizações. Estamos focados, estamos preocupados com aquilo que nossa família está pensando de nós. Estamos preocupados com o nosso trabalho, ele precisa dar certo, porque senão outras pessoas vão pensar isso e aquilo da gente. Queridos, vamos ser fiéis no que nós temos. E o que nós temos? Não são nossos bens materiais. O que nós temos, quando a palavra do Senhor diz seja fiel, não é simplesmente a família também. Mas o que nós temos é o nosso coração. Isso nós devemos entregar diante de Deus. Amém? Eu creio que aqui nessa noite tem pessoas que estão colocando o seu coração diante do Pai. Eu creio que aqui nessa noite é uma noite de arrependimento, é uma noite de renovo, é uma noite onde o Senhor está derramando direção para aqueles que estão perdidos. Eu creio que nessa noite é uma noite onde pessoas vieram aqui famintas e elas serão alimentadas pelo poder da palavra de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. É na casa do luto, aonde o rei Salomão, ele fala que o sábio procura essa casa, aonde nós aprendemos acerca de temor a Deus.
Eu não sei, eu acredito que pelo menos 80% de nós que estamos aqui já tivemos um momento de dificuldade, um momento onde olhamos para um lado e para o outro e não encontramos nenhuma saída. Pelo menos 80% de nós que estamos aqui já passamos por uma semana da vida de angústia, aonde colocamos tudo que nós entendemos, a vida inteira cremos, em dúvida. Será que eu estou fazendo certo? E o pior, não temos nem a quem recorrer. Não podemos falar talvez para nossa mãe ou para o nosso pai, não podemos ligar para um irmão, não podemos ligar para um amigo, muitas vezes faltam amigos nessas horas. Eu creio que não só eu passei por essa situação, mas muita gente aqui já passou por isso. Mas eu sei que você sendo ateu ou crendo em Cristo, até mesmo o ateu nessa hora ele fala: Senhor, se Tu existes, ele se lembra daquilo que é real. E essa é a casa do luto que Rei Salomão está falando. Não é somente quando nós perdemos alguém querido. A casa do luto também é quando nós estamos por um momento de prova. Quando passamos por um momento de tormenta, são os vendavais da vida. E então nós buscamos refrigério no Senhor. E nós falamos: Jesus, eu só tenho a Ti. Entre em providência nisso. E simplesmente nós vemos o Senhor entrando em providência. A casa do luto, ela também nos ensina, ela trata a nossa vida, o nosso caráter, em submissão. E submissão, muitas vezes nós só ouvimos falar sobre submissão no culto de casais. Fica aqui até a deixa, sexta-feira tem culto de casais, Marlon e Michele vai estar aqui, vai ser poderoso. Eu quero te convidar, homem, incentive sua esposa a vir, porque será poderoso. Porém, submissão não está somente à mulher. Nós vamos encontrar na palavra do Senhor um centurião, aonde ele vai falar acerca de ter autoridade. Ele fala: Senhor, eu também sou um homem sujeito à autoridade, e por isso eu tenho soldados ao meu dispor. Eu digo a uns vão e eles vão, eu digo a outros venham e eles venham. Mas nós precisamos entender que aqui o centurião ele não está falando somente da autoridade que ele tem sobre pessoas. Mas o texto começa, ele antecede falando: eu também sou homem sujeito à autoridade. Esse centurião, ele era um centurião de Roma. Se ele tinha soldados ao seu dispor, é porque ele também estava disposto à autoridade do seu rei, do seu imperador. Nós só temos autoridade na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que nós vamos, quando nós estamos sujeitos à autoridade. A autoridade de quem? De Deus. O Senhor é Senhor sobre nossas vidas. E essa não é uma frase estranha, não, o Senhor é Senhor sobre nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos levantar a nossa voz, precisamos brigar, precisamos gritar, precisamos nos desentender, simplesmente porque não temos autoridade. Eu ouvi uma vez alguém falando que toda vez que nós precisamos gritar e impor, dizendo que temos autoridade em algo, é porque na verdade já perdemos ela há muito tempo. A nossa autoridade, ela vem da parte de Deus, e eu quero nesse momento, não somente aos homens, mas a todos nós aqui, a submissão, ela é tratada não somente na mulher no casamento, mas também a nós homens, sermos submissos ao nosso Deus. A nossa submissão a Deus vai fazer a nossa casa caminhar para frente. E isso eu não estou falando de sermos obedientes a um pastor, sermos obedientes a um líder. Isso faz parte, dar honra, estar debaixo de um rebanho, fazer parte da comunhão de uma igreja. Mas nós precisamos ser submissos a Deus. Não basta virmos ao culto todo domingo e toda quarta, estarmos aqui pelo motivo errado. Quantos de nós muitas vezes viemos e até mesmo fomos alcançados pelo amor de Deus, primeiro porque passamos por uma necessidade, e então ouvimos dizer que Deus, Ele poderia entrar com providência naquilo.
Eu quero deixar uma frase aqui de Charles Spurgeon. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Ele tem muitos livros, fica aqui dica para você ler em casa. Ele fala assim: a cova que humilha é melhor do que o palco que exalta. Sabe por quê? Quero trazer à memória o rei Davi. Só que não rei, um pouquinho antes, vamos voltar uns anos. Lembra daquele Davizinho pequeno? Aquele perdido lá no pasto. Não o Davi que cantava para ovelhas, porque Davi nunca cantou para ovelhas. Ele sempre cantou a Deus. Os seus salmos e os seus louvores sempre foram com o coração a Deus. Vamos lembrar dele? Menino esquecido pelo seu pai. Era feito de escárnio sobre seus irmãos. Era um menino, nem a sua família se parecia com ele. Ele era totalmente estranho. Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, o belemita, pai de Davi, ele olhou para Davi, depois olhou para todos os irmãos de Davi e falou: não é possível, será que é esse? Porque ele era o único que não tinha nem físico para ser rei. Ele nem se parecia com alguém que poderia ser alguma coisa. Mas aqui a gente vê um menino, todo fragilizado, falando socialmente, pelos nossos olhos humanos. Mas a gente vê um menino que, em meio à adversidade, ele não tinha medo. A gente vê um menino com uma aliança ao Deus Altíssimo. A gente vê um menino que via um leão. E sabe qual é a curiosidade do rugir do leão? Ele é o único animal, ele é considerado o rei da floresta porque ele espanta os outros inimigos, os outros bichos. Não porque ele é o maior, não porque ele é o mais forte, mas porque quando ele ruge, ele emite uma frequência, onde essa frequência faz com que o corpo desses outros animais, eles começam a estremecer, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então isso causa espanto e medo. Eu quero falar para você que um menino olhava para um leão e falava: ele não pode pegar uma ovelha minha, uma ovelha do meu pai. Eu vou contra esse leão, nada pode me parar, porque maior é o que está comigo. Assim ele fez com o urso, assim ele fez com um gigante também. Aleluia, Jesus. A gente vê todo um exército filisteu zombando do exército do Deus vivo. A gente vê um gigante de inúmeros metros de altura. Tem gente que fala que tinha 3, tem gente que fala que tinha 5. Ele era grande. Se ele tivesse aqui, eu acho que talvez eu não enfrentava. Ele era grande. Aí a gente observa esse mesmo menino, aquele esquecido, tadinho, é um coitado. Ele olha para o gigante, a primeira coisa que ele vê é: cadê a aliança que esse gigante tem com Deus? Eita, ele não tem aliança com Deus. Ele tinha firme certeza de quem estava com ele. Por isso ele olha: quem é este incircunciso filisteu? Ou seja, quem é esse que não tem uma aliança com o Deus vivo? Deixa para mim, o que eu ganho matando ele? Davi também não era bobo, né? Vamos combinar. O que ganha quem derrubar o gigante? Porque Deus, estamos juntos. A gente também observa o mesmo Davi, anos depois, no conforto do palácio, após vencer inúmeras batalhas. Davi já era o maior da sua região. Os reis estavam ao redor de Davi, ou tinham medo dele, ou estavam aliados a ele. Não tinha maior do que Davi. Davi, ele provava dos melhores banquetes, ele conseguia espojos de guerra, milhares de carros, ouro, era tanto, ele queria construir um templo ao Senhor, de uma forma tão imensurável, jamais vista, porque ele tinha. A gente também observa esse mesmo Davi, o homem começando a ficar distraído com os manjares da terra.
se assentando em banquetes, provando de um bom banho, sempre sendo muito bem elogiado por quem estava à sua volta. Nem todo mundo que está nos elogiando é porque quer ver o nosso bem, eles simplesmente não têm coragem de falar a verdade. Então a gente vê o Davi que outrora vencia gigantes, que outrora ouvia a Deus a todo momento e salmodiava a Ele, agora caindo e talvez cometendo adultério, cometendo assassinato. Isso foi no momento em que ele se assentava em banquetes. A palavra de hoje não é a respeito de buscarmos a tristeza, porque nela nós não vamos encontrar nada. A palavra de hoje não é buscarmos lugares onde habita o espírito de morte, porque Deus não tem parte com o espírito de morte. Deus não tem parte com a miséria. Por isso não precisamos buscar fazer votos de pobreza como muitos já fizeram e ainda fazem. O Senhor tem prazer, Ele diz que dele é o ouro e a prata. E nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus do reino de Deus. Então nós precisamos entender que quando Jesus Cristo está falando para nós aprendermos na nossa oração a chamar o reino dos céus aqui na terra, como ele já é feito nos céus, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. No reino de Deus não há miséria, no reino de Deus não há doença, no reino de Deus não há enfermidade, no reino de Deus não há corrupção, no reino de Deus não há miséria, no reino de Deus não há nada que jaz o maligno. No reino dos céus opera a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É da vontade dele que nos acheguemos a ele e provamos dos manjares que ele mesmo nas bodas do Cordeiro quer nos servir. E se Deus quiser, um dia nos encontraremos com Ele e seremos servidos nessas bodas. Em nome de Jesus. Tem alguém comigo aqui ainda? Você pode glorificar a Deus, amém, irmão? Se essa palavra está falando com você, você pode glorificar a Deus. Amém? Então, o que quer dizer essa mensagem, Marcos? Essa mensagem dessa noite quer dizer que seja no lugar bom ou no lugar ruim, o Senhor tem vontade de colocarmos a gente em lugares bons. Mas que nós não venhamos nos distrair com o mundo. Eu quero citar aqui uma outra passagem, para nós terminarmos, porque o tempo voou. A gente vai encontrar um homem paralítico à beira da porta, Formosa. Ele estava todos os dias de culto, na beira da porta. Talvez você vai identificar alguém que está aqui perto de você nessa noite, ou talvez essa pessoa seja você, ou tomara a Deus que não seja. Mas você vai encontrar o paralítico todos os dias de culto, no horário de culto, com as pessoas que iam para o culto, em todos os dias de culto, na igreja. Só que ele nunca recebia o milagre dele. Ele estava, isso virou até já logo de algumas igrejas, ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Olha aí o perigo. Só que ele nunca foi com o propósito certo. A única coisa que nunca permitiu com que esse paralítico vivesse algo extraordinário era o propósito com o qual ele ia para o culto. Muitas vezes, nós viemos a um culto, firmamos um compromisso com Deus, até mesmo de campanha, em prol de pedidos de oração e de projetos. E Deus ele tem prazer em servir nossas orações. A palavra de Deus diz: o tudo que me pedires em meu nome eu vos darei. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Senhor que está nos céus? Então o Senhor tem prazer em nos abençoar, mas isso aqui não é o motivo para nós virmos ao culto. Nós viemos ao culto para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse homem ele ia todos os dias à igreja, à beira da porta Formosa, para quê? Pedir esmola. E muitas vezes nosso coração está focado em vir à igreja, em pleno século 21, buscar esmola do Senhor. A sua esmola talvez não seja uma moeda, mas talvez seja uma cura. Talvez seja a libertação de um ente querido. Talvez seja a restauração do seu casamento. Talvez seja, finalmente, a sua vida financeira ela andar para frente.
E o Senhor, Ele dá tudo isso. Ele é o Jeová Jireh, Rafá, Adonai, Ele é Emmanuel, Ele é o Deus conosco. Ele é o alfa, o ômega, dele provém tudo. Mas nós erramos quando nós viemos buscar aquilo que Ele pode dar em vez dele. E é um caminho muito parecido. É um caminho que caminha ali, lado a lado. Porque está no mesmo lugar. Está até glorificando a Deus. Às vezes chora. Às vezes arrepia. Misericórdia. Às vezes nós achamos que finalmente essa semana Deus vai romper na nossa vida porque eu fui e eu fiz. Não é pelos nossos trabalhos, mas é por quem Ele já é sobre nossas vidas. E sabe, eu acredito que pelo menos a maioria aqui, se não tem alguém que ainda não confessou a Jesus, quiser fazer isso nessa noite, vai ser bem-vindo, vai ter um momento certo para isso. Mas eu acredito que todos aqui já confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. E nós vivemos como se Ele fosse nosso Salvador. Pois somente, a palavra de Deus diz em João, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então nós cremos e caminhamos como se Ele fosse nosso Salvador. Glória a Deus por isso. Pois somente Ele salva. Mas nós não podemos nos esquecer que um dia nós confessamos Ele também como nosso Senhor. E caminhar com Cristo como nosso Salvador é uma coisa, caminhar com Ele como nosso Senhor envolve outras coisas. A palavra vai dizer que Noé construiu uma arca. E historiadores vão dizer a respeito de algumas contas que Noé levou até 100 anos para construir essa arca. É bastante tempo. Eu estou bem longe ainda dos 100. É bastante tempo. É todos os dias construindo, pregando as mesmas madeiras, levantando, cortando. E eu pergunto a você, o Deus que fez os céus e a terra poderia ou não poderia? E a arca se formar? Poderia. Só que Deus, Ele nunca esteve preocupado em construir uma arca. Deus, Ele nunca esteve preocupado em construir algo grande e bonito para salvar Noé. Porque isso nunca foi um problema para Deus. Sabe o que leva tempo? E levou, no caso, 100 anos. Não foi a construção da arca, mas foi Deus construindo o caráter de Noé. Isso leva tempo. Porque pregar uma madeira e formar ela do jeito que você quiser, você vai ali e em um dia você aprende. Agora, formar o caráter de uma pessoa, Noé levou 100 anos. E ainda assim a gente vê depois coisas acontecendo depois que o dilúvio cessou. Eu quero te trazer nessa noite essa reflexão. Porque Deus, Ele está querendo tratar em nós nosso caráter. Ele está querendo tratar em nós a nossa dependência dEle. Ele está querendo tratar em nós a nossa obediência. Ele está querendo aumentar o nosso temor a Ele. Deus, Ele está querendo nos redimir do pecado. A palavra de Deus diz... Não, a palavra de Deus não. Tem um outro homem, Oswald Chambers. Ele fala assim: Deus, Ele não nos chamou para sermos grandes, mas para sermos fiéis. Só é grande aquele que se coloca como pequeno aos pés do Senhor. Somente o Senhor Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo. Somente, e Ele, sim, voltará em breve para buscar a sua igreja. Será que tem uma igreja aqui esperando a volta de Jesus? Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero que você reflita nessa noite, pois essa é uma noite de reflexão, onde Deus está nos trazendo para o caminho que Ele sempre quis. Em que ambiente temos vivido hoje? Será que estamos como o povo que está caminhando pelo deserto? Ou será que estamos como um rei se assentando em banquetes e sendo muito bem servido nessa terra?
ambos os lugares, Deus se fazia presente. Não tem pecado e problema nenhum neles. Mas vamos identificar, convido você a identificar. Em que ambiente você tem vivido hoje? Sabe, o chamado de Deus para nós, ele é mais forte do que o lugar onde nós temos vivido. Nunca foi o ambiente que fez ou não Davi pecar, mas foi as distrações. Pois tudo que Davi estava vivendo quando pecou era aquilo que o Senhor tinha prometido a ele. Mas seja no deserto que você esteja vivendo, eu quero te falar que Deus, Ele todos os dias enviava um maná para o seu povo. Ele nunca deixou ninguém passar fome. Nunca. Eu quero te falar que talvez você esteja no deserto hoje, mas você está aqui porque até aqui o Senhor te sustentou. Talvez você esteja no palácio hoje, em bons banquetes, tendo grandes visualizações, sendo aclamado por pessoas. E tudo bem. Mas quando a palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é porque nós estamos em lugares bons. Mas sabe o que é interessante no sal da terra? É que quando nós provamos o sal, olha que coisa incrível. Qual é a reação que causa na gente? Quando vamos lá e provamos uma pitadinha de sal, nós sentimos sede. Quando a palavra de Deus diz que nós somos o sal dessa terra, é porque o mundo precisa provar a gente, precisa nos ver, precisa nos ouvir e sentir sede pelo Criador. Por isso nós somos a luz do mundo, porque a palavra do Senhor diz que a luz ela é colocada em um lugar alto, onde todos possam ver, mas nós também somos o sal, porque quando todos nos veem e provam de nós, nós então fazemos com que essas pessoas se acheguem a Cristo. E não elas se acheguem a nós e comecem a nos comprar, mas elas precisam se render a Cristo. Se o evangelho que pregamos está fazendo pessoas se voltarem a nós, tem algo errado. Tem algo um pouco confuso. Mas se ela está fazendo pessoas se firmarem na rocha que é o Senhor, ela está fazendo pessoas ganharem músculos espirituais, está fazendo pessoas viverem experiências aqui na terra. Porque o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo que faz hoje. Ele vive, Ele é o mesmo ontem, hoje Ele será eternamente. É o mesmo, Ele é imutável desde o Velho Testamento até os dias de hoje. Ele não mudou. Por isso nós precisamos buscar ter experiências com Deus, pois isso fortalece a nossa fé. Eu quero te convidar, meu amado, a curvar a sua cabeça. Se nessa noite existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não teve a experiência de confessá-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu gostaria de te fazer um convite nesse momento. Eu gostaria que você levantasse a sua mão do lugar onde você está, pois nós vamos fazer uma oração juntos. E esse momento é agora. Se você quer render o seu coração ao Senhor, levante as suas mãos. Esse não é um convite para você ser evangélico. Esse não é um convite para você começar a ser seguidor de uma igreja. Mas esse é um convite para você se assentar à mesa com o Pai. Tem alguém aqui que gostaria de nessa noite fazer essa oração? Levante suas mãos. Amém. Glória a Deus. Eu vejo que todos aqui já se renderam ao Senhor. E eu quero perguntar para você, tem alguém aqui que nessa noite gostaria de se reconciliar com Cristo? Você já aceitou a Jesus, você já entregou a sua vida a Ele. E gostaria de nessa noite se ligar a uma igreja, estar junto de um rebanho. E de então se reconciliar com Jesus. Eu convido você a levantar a sua mão do seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus.
Temos algumas almas nessa noite que estão se voltando a Cristo. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor por isso. Venham aqui na frente, por favor. Glória a Deus. Qual o seu nome? Ana Paula. Deus abençoe, Ana Paula. Seja bem-vinda. Qual o seu nome, meu amado? Luiz Paulo. Seja bem-vindo, Luiz Paulo. Deus abençoe. Quero te convidar a fazer uma oração nessa noite. Já já nós vamos orar com eles, mas eu gostaria que todos nós fizéssemos essa oração. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E Pai, nessa noite nós te entregamos nosso coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir com arrependimento e graça sobre nós, para que nossa mente e nosso coração se volte ao Senhor, que nós possamos ter o Senhor firmemente declarado como nosso Senhor, como nosso único e suficiente Salvador, e que, Pai, possamos não somente ter isso declarado, mas que possamos ter isso vivenciado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Se você queria, aplauda o Senhor Jesus. Vocês fiquem aqui.